Olá, bem-vindo a mais um vídeo com super dica do Excel. E hoje eu vou estar fazendo um vídeo bem rapidinho, mostrando aí como manipular valores dentro de uma célula, tanto quanto a ler, quanto a escrever algum valor dentro de uma célula. São códigos bem básicos para o VBA, mas para quem está aprendendo é uma ótima dica. Vou abrir uma planilha qualquer aqui. Então, para abrir o ambiente de VBA, né, do Visual Basic, para a gente escrever as macros, ou você pode estar apertando Alt F11, ou se você não conseguir abrir, você pode vir aqui, ó, deixa eu subir um pouquinho para ficar no vídeo, clicar com o botão direito em cima do nome da planilha, escolher a opção Exibir Código. Aí ele vai abrir esse ambiente de VBA aqui, né, para a gente escrever as macros aqui. Ajeitar a janela. As macros, né, os códigos, eles podem ser escritos tanto no workbook aqui, né, na pasta de trabalho, quanto nas planilhas. Também tem essa opção de eu estar escrevendo dentro das planilhas. Mas no caso eu quero escrever dentro de um módulo. Então eu vou vir aqui, inserir um módulo. Por quê? Porque o módulo, quando você põe no módulo, ele vai servir para qualquer planilha ou pasta de trabalho que estiver aberta. Até também na hora de eu declarar aqui minha função, né, minha rotina, eu posso usar private sub ou sub. Como eu quero que seja um código que funcione para qualquer planilha que eu tiver aberta, eu vou utilizar sub. Tem alguns critérios, né, explicação certinho, mas não é o objetivo desse vídeo aqui. Aqui a gente vai só tomar como verdadeiro aí que para declarar um comando, né, a gente vai usar sub. Para dar um nome, tem que ser um nome único, né, não pode ser mais de uma palavra e não pode ter caracteres especiais. Então eu vou escrever aqui, ó, escrever célula. Vai ser escrever um valor dentro de uma célula. Abre e fecha parênteses e posso dar enter. Automaticamente o Excel, ó, já criou esse end sub. Então todo o meu código vai ter que estar entre esse intervalo do sub e do end sub. Quando nós estamos escrevendo uma rotina, né, geralmente nós declaramos variáveis, várias coisas que vão aprimorando o nosso código. Mas como aqui é bem introdutório e é uma função simples, né, que a gente quer fazer aqui, eu não vou nem declarar as variáveis, tá? Eu já vou direto para os métodos que a gente tem para, por exemplo, escrever alguma coisa dentro da célula. Como é que eu posso escrever? Uma das formas aí, o mais simples de tudo, né, que você não especifica nem em que planilha você tá, ou pasta de trabalho você tá querendo escrever, vai ser na célula da planilha que estiver ativa. Uma forma de intervalo é o tal do range. Então eu posso escrever assim, ó, range, aspas duplas, colocar o nome da célula, A1 por exemplo, fecho aspas duplas, vou por ponto e vou escrever value. Perfeito. Então estou dizendo o seguinte, ó, na célula A1 o valor é igual, aí eu posso colocar um texto qualquer, por exemplo, meu nome. Toda vez que a gente está escrevendo uma macro e quer escrever um texto, uma string, a gente tem que colocar entre aspas duplas. Leandro. O que esse código está fazendo? Ó? Ele vai escrever na célula A1 o nome Leandro. Vou voltar para minha planilha, ó. Tá vendo que não tem nada, né? Não tem informação nenhuma. Agora eu vou vir aqui. Só para a gente poder rodar a macro, eu vou inserir aqui um botão. E eu vou falar assim, ó, ele vai rodar o escrever célula. Então esse meu botão aqui vai executar as macros que eu mandar. Nesse caso aqui ele vai executar escrever célula. Vou apertar o botão, olha lá. Ele escreveu na célula A1 a palavra Leandro. Vou voltar aqui para o meu ambiente de desenvolvimento, né? Agora eu posso estar usando o Alt Tab, por exemplo, só trocar a janela, porque ele já está lá na barra de iniciar lá, disponível. Esse é um método. Eu vou colocar aspas simples aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar verde, ou seja, agora ele se tornou um comentário, ele não é mais um comando, ele é só apenas um comentário. Então, por exemplo, eu posso colocar aspas duplas, explicar o código, escrever dentro de uma célula. Isso é só uma observação.
Então eu coloco aqui aspas simples. A partir do momento que eu tirar, ele se transforma num código. Eu colocar, ele passa a ser só um comentário. Agora, escrever dentro da célula método range, que é o que a gente usou. Outro modo é escrever dentro de uma célula método. Agora a gente vai usar cells. É muito parecido, tá? Só que agora o comando que a gente vai usar é cells. Só que o cells é o seguinte, ó. Ele está dizendo aqui, ó, por default, eu tenho que informar um row index e um column index. O que é um row index? É um número de linha. Então, se eu quiser usar, colocar na linha 2, eu vou colocar 2. Coluna. A coluna no Excel é por letras, né? Então tem coluna A, coluna B, C, D, E e assim por diante. Se eu quiser colocar na coluna A, eu coloco o número 1 de coluna. Se eu quiser colocar na coluna B, eu coloco o número 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. Linha 2, coluna 2, que é a coluna B. Fecho parênteses. Também vem aqui, digito value. E coloco um texto de novo. Agora eu vou colocar o meu sobrenome. Beleza? Vou voltar aqui. Como ele está rodando, né? Ainda mesma rotina, ó, escrever célula. Só que agora, em vez de ele escrever Leandro na 1, que já está escrito, ele vai escrever Ruiz na B2. Linha 2, ó. Linha 2, coluna 2. Então ele vai escrever nessa célula. Ah lá. Beleza? Esse é um método simples para você escrever alguma coisa dentro de uma célula. Agora, vamos fazer uma rotina diferente, que vai ser a sub ler célula. Por enquanto, eu estava escrevendo alguma coisa dentro da célula, agora eu quero ler o que está dentro dela. Mesmo procedimento, né? Sub ler célula, abre, fecha parênteses, ó, ele vai criar um end sub. Vê que o próprio VBA aqui, ó, já criou uma linha de separação, não foi eu que criei, ele criou automaticamente. E agora o método é muito parecido. Só que agora eu vou declarar uma variável porque eu quero que ele leia o que está dentro de uma célula e jogue para algum lugar. Tem que ser em algum lugar, ele tem que guardar essa informação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, então eu tenho que declarar dinha quando você quer uma variável. Vou escrever aqui, ó, valor da célula, ou valor célula. Aí eu tenho que dizer o tipo de variável que é. Eu vou colocar aqui, ó, as, como. Então, a din valor célula está como. E como é um texto a gente chama de string nos códigos aí de VBA. Beleza, eu declarei uma variável chamada valor célula. Agora o que eu quero fazer? Eu quero atribuir a essa variável um valor que está dentro de uma célula. Então vou fazer algo muito parecido com o que a gente fez anteriormente. Ó, eu vou vir aqui, vou colocar aqui o nome da minha variável e eu vou falar o seguinte, ó, que ela é igual ao valor que ela lê dentro de uma célula. Eu posso usar tanto o método range quanto o método cells. Então vou lá, ó, range, abre aspas duplas, A1, fecha parênteses, value. Então estou dizendo aqui, ó, pro Excel, o valor da célula é igual ao que você, o valor célula, né, a variável valor célula assume o que tiver dentro da célula A1. Eu não sei o que está escrito lá. Quer dizer, eu até sei, né? Porque nós escrevemos. Mas, independente do que tiver escrito, o Excel vai ler. Aí, o que eu posso fazer só para a gente ter essa informação também, tá? Tem vários métodos aí da gente imprimir isso, não sei o que. Mas o mais simplesinho aí que o pessoal usa, até os programadores falam que não é para usar o message box, mas aqui é o mais simples pra gente. E eu vou estar usando o message box sim. Que é abrir uma janelinha. E o que eu quero que ele apareça nessa janela? Exatamente o valor célula, que é o valor que ele vai ler dentro da range 1. Vou voltar para minha planilha. Vou criar um novo botão aqui só pra gente. E aqui eu vou usar o ler célula. O 1 escreve e o 2
Eu posso mudar o nome nos botões aqui, tá? Posso digitar, mas aqui não é o caso. Então o que, que ele vai fazer? Ó, ele vai rodar, vou atribuir aqui, eu não acho que não atribuir macro, ler célula, beleza. Então eu quero que ele lê, segundo o meu código, ele leia o que está na range A1. Vamos ver se ele funciona. Vou clicar. Aqui, ó, apareceu, ó. Leandro, ele leu o que estava escrito Leandro. Ah, Leandro, mas é porque você colocou o código que estava lá de escrever. Não. O botão 1 escreve, o 2 lê. Vamos usar aqui, ó, vamos escrever outra coisa na célula 1 sem usar o botão de escrever, tá vendo? Vamos mandar agora ler. Ele vai ler o que eu mandei escrever pelo botão ou o que está efetivamente na célula? Ele vai ler o que está efetivamente na célula. Botão 2, olha lá, Freitas. Beleza? Então tem uma forma de escrever e uma forma de ler. Vamos voltar aqui rapidinho. Vou trocar aqui, né? Só o método, né? Aqui eu usei range e aqui eu vou usar o método cells. Só para você ver que também funciona da mesma forma. Qual linha a gente quer ler? Vamos ler a primeira também? A mesma linha, ó, para ter o mesmo resultado. E evaluate. É o mesmo código, só que em vez de usar range, que eu digo o nome da célula, né? Faço a referência a 1, B2, C3, o que eu quiser. Ou por uma referência de linha e coluna. Aí depende muito do código que você estiver utilizando. Vou só voltar para a planilha aqui, para a gente ver se funciona. Ó. Agora ele vai ler A1 de novo, né? Só que utilizando a função cells. Ó, leu de novo Freitas. Se eu escrever aqui Leandro, né? Vou escrever pelo botão 1. Ah, ele está escrevendo 2, né? Ó, vou voltar aqui na célula 1, né? Vou escrever na 1 Leandro. E depois vou mandar ler pelo botão 2, ó. Escreveu Leandro, leu Leandro. Beleza? Esse é um método muito simples, que é a base de muita coisa aí que a gente vai utilizar nos códigos VBA, mas só para você poder começar a compreender aí os códigos. Se tiver alguma dúvida, escreve nos comentários, que eu vejo a galera aí tá engajando bastante no nosso canal. E eu tô respondendo aí na medida do possível os comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilha com alguém que você acha que tenha interesse nesse tipo de informação. Forte abraço, até mais, tchau!